A casa está caindo para o bolsonarismo, meus amigos. O Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, está vendo a sua casa cair. Porque todos os seus planos estão dando errados. Porque, na realidade, qual era o pensamento do Eduardo Bolsonaro? Era que ele iria para lá, ele sairia do seu mandato, pediu licença do seu mandato, e que ele iria conspirar para tentar fazer com que o ministro Alexandre de Moraes fosse expulso do STF e que essas medidas que a justiça brasileira está impondo ao seu pai, a Bolsonaro, fosse passado pano, fosse extinguida. Ou seja, o objetivo do Eduardo Bolsonaro é que o Bolsonaro não fosse punido e que conseguisse se candidatar em 2026 para presidente da República. A gente sabe que é impossível, ele está inelegível, uma condenação batendo a porta aí, e com certeza em 2026 ele estará na cadeia. Mas Eduardo Bolsonaro, na sua doce ilusão, imaginando que isso pudesse acontecer, foi para os Estados Unidos conspirar contra o país. E veja a notícia aqui agora da CNN, por Lorival Santana, o correspondente da CNN dos Estados Unidos, é que é o seguinte, é que Trump e os Estados Unidos não irão mais sancionar as autoridades brasileiras. Trump e os Estados Unidos não irão mais sancionar o Brasil. Ou seja, toda a esperança desse bolsonarismo foi por água abaixo. Tá aqui, ó. O Departamento dos Estados Unidos, notícia da CNN. O Departamento dos Estados Unidos não pretende impor novas sanções contra autoridades brasileiras, seja do Supremo Tribunal Federal, ou da Câmara dos Deputados Federal, ou do Governo Federal, segundo a apuração do analista internacional da CNN, Lorival Santana. Embora exista um conjunto de possíveis medidas que poderiam ser aplicadas, como sanções secundárias contra empresas que prestam serviços a Alexandre de Moraes, ou retirada de vícios do integrante do governo, nenhuma, preste atenção, nenhuma dessas sanções está sendo preparada no momento. Ou seja, gente, vocês acham que os Estados Unidos são bobos? Vocês estão vendo que todas essas medidas que eles estão adotando contra o Brasil está prejudicando também o seu país. Porque, veja bem, ele impôs sanção de 50% contra o Brasil e ele achou que o Lula iria recuar. Só que o Lula não é homem de se humilhar para ninguém. O Lula não é presidente de se humilhar para ninguém. O Lula é alguém que conversa com qualquer estadista olhando olho no olho, de pé. O Lula não iria baixar a cabeça. É tanto que ele não deu nem moral para essa carta do Trump. E o Trump, por iniciativa própria, antes de chegar a data que ele disse que iria impor sanção no Brasil, ele recuou. Deixou mais de 600 produtos de fora. Ali já foi um sinal. Por quê? Porque iria prejudicar também o seu país. Vários empresários dos Estados Unidos já estavam reclamando disso. Iria haver um prejuízo, uma relação comercial sólida de mais de 200 anos, simplesmente por causa de um cara, por causa de um crápula. E o que se dizia nos bastidores é que Bolsonaro estava sendo usado apenas como boi de piranha. Porque, na realidade, o negócio do Trump era com o BRICS. Porque qual é o objetivo do BRICS? O BRICS pretende criar uma moeda que possa girar entre esses países para não precisar do dólar. É claro que o Trump vê nisso uma ameaça. Então, a birra dele não é apenas com o Brasil, é com esses países também que formam o BRICS. Mas Bolsonaro, esse negócio de dizer que estava preocupado porque o Brasil estava punindo o Bolsonaro injustamente e que Alexandre de Moraes estava sendo um ditador, isso nos bastidores, o que se rola era aquela conversa furada. O Trump estava usando o Bolsonaro como boi de piranha para não falar do seu real objetivo. Só que ele viu que isso caiu por água abaixo. E que cada vez mais as sanções que eles impõem ao Brasil, a imagem que está passando para o mundo é que os Estados Unidos está perdendo a sua imagem de um país democrático. Veja que nunca aconteceu na história de um presidente americano estar interferindo na soberania de outras nações. Nunca na história um membro da embaixada americana ameaçar o STF, em sancionar o STF por causa de medidas judiciais impostas pelo Brasil aqui. Isso nunca existiu.
É tanto que o Dino deu uma resposta à altura. Disse que isso não está previsto em país nenhum dizer ou ditar o que o judiciário brasileiro deva ou não fazer. Então, o fato é que os Estados Unidos estão recuando. Podem perceber que o Eduardo Bolsonaro, ele não cita mais o nome do Trump. Ele continua atacando o Alexandre de Moraes, ele continua atacando o STF, está atacando todo mundo, agora está atacando o Alcolumbre, está atacando o Mota, está dizendo que o Mota também vai sofrer a sanção Magnitsky, que não sei o quê, BBB. Por quê? Porque o Mota e o Alcolumbre estão vendo que isso é uma loucura. Estão vendo que isso também vai atrapalhar a sua eleição, a sua relação com suas bases o ano que vem. Ninguém cai nessa loucura. Não tem base para impeachment um ministro da Suprema Corte, nem mais um ministro Alexandre de Moraes que está defendendo a democracia. Eles estão querendo agora, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eles estão querendo votar o fim do foro privilegiado. Aí você deve estar dizendo para mim, mas isso é bom. Quem disse que é bom? Não, mas como, Moisés? Não é bom votar o fim do foro privilegiado? Gente, você sabe o que eles estão pretendendo com isso? O que eles estão pretendendo é que processos que estão lá no STF, como inclusive do próprio Flávio Bolsonaro, lembra? Um monte de deputados que estão com processos lá, porque eles fazem parte do foro privilegiado, porque são deputados, estão lá no STF. Acabando com o foro privilegiado, esses processos que estão lá no STF vão para a vara comum. E é isso que eles querem. A vara comum, esse processo vai ser enrolado, e recurso por cima de recurso. Ou seja, a gente sabe como é que funcionam as coisas na vara comum. Não vai dar em nada. E é isso que eles querem. Eles querem ficar isentos dos seus processos. Por isso que eles estão querendo acabar com o foro privilegiado. Não é porque eles estão querendo fazer um benefício para o país e que eles são bonzinhos e querem dar exemplo, não. E o Hugo Mota disse que isso não é prioridade votar agora. Não é prioridade votar anistia, não é impeachment do Moraes, não é prioridade votar fim do foro privilegiado. Nós temos muito mais coisas importantes para votar. Por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos, está tudo parado por causa dessa baderna, dessa conspiração, dessa pouca vergonha que aconteceu há pouco dentro do parlamento brasileiro. Assaltaram o parlamento brasileiro. Então, acabou a farra. Eduardo Bolsonaro foi por terra. Os bolsonaristas estão vendo que o seu projeto está indo por terra. Estão tentando dar um outro golpe no país, porque é isso que eles fizeram no parlamento brasileiro, foi tentar dar um outro golpe no país. E está vendo tudo isso ir por terra. O Trump não vai mais punir o Brasil, os Estados Unidos não vão mais punir o Brasil. Pronto, acabou. Esse país precisa voltar à sua rotina normal, esse país precisa voltar a respirar, a ter novamente a sua democracia de volta, que esses bolsonaristas saquearam. Então, chupa bolsonaristas, que é viúva, porque o projeto de vocês de tentarem tomar a democracia desse país de assalto caiu por terra. Parabéns à justiça brasileira por se manter firme e forte. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes e viva a democracia.